Bom, voltando aí, vou dar o exemplo do baralho para vocês, só para vocês entenderem como é interessante conhecer as cartas do baralho. Qual a probabilidade de se tirar ao acaso uma carta vermelha do baralho? Como assim, professor? Vamos lá, os 4 naipes, né? Aqui eu tenho 2 naipes que são vermelhos, 2 naipes que são pretos. Lembrando que cada naipe tem 13 cartas, totalizando 52 cartas, tá? Então, eu vou ter que jogar na formulinha. N sobre T. Qual que é o total de cartas? Ó, por isso que eu perguntei para vocês, gente. Tem que saber o total de cartas, senão você já morre na fração. Qual a probabilidade de você tirar ao acaso uma carta vermelha? Tá? Lembrando, gente, esse uma aqui, tá? É o que a gente estava falando, é um artigo, pode ser uma carta qualquer, é um artigo indefinido. Não é uma de um. Não, não é isso. Tá? Uma carta vermelha do baralho. Quantas cartas vermelhas tem no baralho? 26. Então, 26 sobre 52, certo? Vai dar, na verdade, ó, meio também, né? 50% de chance, porque nós temos metade das cartas pretas, metade das cartas vermelhas. Agora, vou dar um outro exemplo em cima do mesmo exercício. Esse é um tema muito vasto, tá? Tem muito exemplo. Qual a probabilidade de se tirar ao acaso, né, ó, não precisa nem apagar, a gente só altera aqui, uma carta, vermelha, vou colocar aqui, de copas, tá? Uma carta vermelha de copas no baralho. Bom, você viu que já mudou o enunciado, tá? Põe do baralho lá, de copas, de copas do baralho. Então, você viu que já mudou o enunciado, certo? Então, o enunciado foi alterado. Agora, eu mudei poucas coisas. Tá? Você vai observar que já muda a sua resposta. E por isso que você tem que conhecer um baralho. Tá? Qual a probabilidade de se tirar ao acaso uma carta vermelha de copas do baralho? Simples. Novamente, N sobre T. Qual que é o total de cartas? Total de cartas, gente, falou baralho. Quando ele fala baralho, mas professor, ele não falou quantas cartas tem o baralho. Ele nem vai falar. É que nem matemática, quando fala-se mês matemático é 30 dias. Não tem essa 31, é 30. Fala-se baralho, é 52 cartas. Tá? Então, qual a probabilidade de se tirar ao acaso uma carta vermelha de copas? Quantas cartas eu tenho no naipe de copas mesmo? Agora, ele não quer saber dos outros 3 naipes. Ele quer saber de copas. E de copas, 13 sobre 52. Se você simplificar, 1/4. Que uma parte de 4, 25%, né? Uma moeda, se você dividir R$1 em 4 moedinhas, cada moedinha vai corresponder a 25 centavos, né? Então, a probabilidade de tirar uma carta de copas de um baralho, né, embaralhado ao acaso é de 25%. Gente, eu poderia passar aqui a tarde, né, o dia todo, dando exemplos para vocês de enunciados com baralho. Você consegue, em cima desses 2 exemplos, você entende que ele pode cobrar o naipe, ele pode cobrar a cor, ele pode cobrar uma carta. Por exemplo, eu poderia perguntar para vocês qual a probabilidade de se tirar ao acaso um ás do baralho. Quantos ases nós temos em um baralho? Lembra que cada naipe tem uma carta de cada espécie, né? Então nós vamos ter 4 ases, um ás de cada naipe. Então ficaria 4 sobre 52. Você está vendo? São vários exemplos, gente. São N exemplos que a gente poderia dar para vocês e o cara pode fazer essa pergunta para vocês na prova. Por isso que tem que conhecer baralho, tá? Certo? 4 sobre 52. Termina esse cálculo agora, porque agora você começou. Se eu estou assistindo a videoaula, putz, como ficaria isso, entendeu? Tá. Se é um viado, você dá a porra do exemplo, ele não. Mas é uma coisa muito simples. Não apaga não, só falar aí, bom, gente, então vamos apagar aqui, ó, 4 por 52, Sim. E aí termina, tá? Então, peraí, 3, 2, 1. Bom, retomando, gente, esse tema aqui, como eu vou falar para vocês, é muito vasto, tá? Poderia dar vários exemplos. Olha aqui, qual a probabilidade de se tirar ao acaso um ás? Lembra, o ás é aquela carta que tem um azinho. Lembra que cada naipe tem um ás só, é uma carta de cada espécie. Então, nos 4 naipes, que é um baralho, eu vou ter 4 ases.
Como é que ficaria se eu fosse alterar aqui de uma maneira bem simples, né? Bom, ficaria 4 sobre 52, certo? 4 sobre 52. Se você for simplificar, 1 sobre 13, na forma de fração, tá? Bom, se você quiser dividir, então você vai colocar aqui, ó, 1 dividido por 13. O 1 não dá para dividir por 13, tá? Então, o que você tem que fazer? Adiciona um 0, 0, 10 dá para dividir por 13? Ainda não. Se adiciona outro 0 e o 0 após a vírgula, quantas vezes o 13 vai caber no 100? Bom, você tem que fazer aqui no cantinho da recordação. Vamos ver se dá 7. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 1, 7. Com mais 2, 9. 7. Bom, então, vai dar 0,07%. É uma chance muito pequena, tá? De você tirar essa carta. Mas pode acontecer. É uma probabilidade. Se ela é viável, se ela é grande ou pequena, não. Qual é a probabilidade de você ganhar na Mega Sena? É um número com as 10 casas à direita da vírgula. Então vai ser 0,0. Mas se você ganhar, você fica rico, né? Tem que jogar para ganhar. Essa é a ideia de probabilidade. Esse é o conceito de probabilidade, tá? Então, tem 2 exercícios aqui para vocês. Primeiro, ao sortear números de 1 a 100, qual a probabilidade de tirarmos um número par? Eu dei um exemplo no início da aula. Lembra do exemplo do dado? Muito parecido com esse. 2. De 1 a 100, qual a probabilidade de sortearmos um número que possua raiz exata? O que é raiz exata? Raiz quadrada, né? Lembra? A raiz de 25 é 5, de 36 é 6, né? Porque 6 vezes 6 é 36. Tem que conhecer raiz quadrada para aplicar em probabilidade. O cara pode cobrar isso de você, certo? Então, vamos fazer aquele esqueminha lá. Pausa seu vídeo, tenta fazer, tá? Depois você dá o play e eu já vou estar retomando a correção aqui com você, tá joia? Então, vamos lá. Bom, gente, retomando então. Olha, primeiro exercício, resolução, né? Ao sortear números de 1 a 100, qual a probabilidade de tirarmos um número par? No mesmo exemplo do dado, né? Que de 1 a 6 eu tenho 3 números pares e 3 ímpares. Aqui, de 1 a 100, né? Se você fizer lá o numeral na sequência, gente, eu não vou fazer aqui, né? Porque é muita coisa, mas você pode fazer no seu caderno. Eu vou ter 50 números que são pares, eu vou ter 50 números que são ímpares, né, gente? De 1 a 100, você pode fazer lá o numeral por extenso que você vai chegar nesse número aí. Bom, vamos aplicar na formulinha. O total de números é 100. Qual a probabilidade de eu tirar um número par? De 1 a 100 eu tenho 50 números pares, né? Ó. Então, 50 sobre 100, né, gente? É a mesma coisa que 50%. Tá? A metade, né? Eu tenho metade das chances de tirar um número par. Olha o 2. De 1 a 100, qual a probabilidade de sortearmos um número que possua a raiz exata? Esse exercício caiu em concurso já, tá? Primeiro, vamos lembrar de 1 a 100 quais os números que possuem raiz exata, né, gente? Bom, quem são eles? O 1, né? Por quê? 1 vezes 1 dá 1, né, gente? O 4, por quê? 2 vezes 2 dá 4, tá? Vamos lá, vamos lembrar comigo. Quem mais que vocês lembram? O 9, né, ó, porque é 3 vezes 3, certo? O 16, 4 vezes 4. O 25, né? 5 vezes 5. O 36, 6 vezes 6, tá? O 49, 7 vezes 7. O 64, 8 vezes 8, tá? Todo mundo relembrando aí? Quem mais que a gente vai ter? O 81, 9 vezes 9 e o 100, 10 vezes 10, né? Ele pediu até o 100. Quantas são as raízes que eu tenho então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 raízes exatas ao todo, tá? Bom, então você descobriu as 10 raízes exatas, tá? Tabuadinha, viu, gente? Vocês viram que tudo cai na tabuada.
Então, eu vou jogar na formulinha. Eu descobri que eu tenho 10 raízes exatas, tá? Eu tenho 10 raízes exatas do numeral que vai de 1 a 100. O total é 100 e eu tenho 10 raízes exatas. Então, a chance de eu tirar, né, de eu sortear um número, né, uma bolinha, e esta bola seja uma raiz exata, é de 10 sobre 100. 10%, tá? A gente acabou de ver na aula de porcentagem. Então, note que assim, você tem que ter um conhecimento matemático para trabalhar a probabilidade, tá? Isso aí, não de porcentagem, porque os cursos são divididos, lembra disso. Você não pode conectar um com o outro, porque a gente vai vender separado também, entendeu? Não pode falar isso aí. Então, 10%, 10%. Então, gente, vocês viram que deu 10% aqui, tá? Você necessita ter um conhecimento aí básico, né, de raiz quadrada, de tabuada, de porcentagem, para poder compreender a probabilidade, tá? Porque são matérias que são correlatas, né? Uma estabelece uma relação com a outra. Então, se você tem, por exemplo, uma dificuldade com tabuadas, tem dificuldade com porcentagem, você vai chegar nessa matéria, você vai ter dificuldade em compreender esta matéria, tá, na sua totalidade. Então, o ideal é você fazer, tá, um reforço desde a raiz do seu problema. Tabuada, né, depois com fração, depois com porcentagem. Aí sim você vai chegar em probabilidade mais preparado e vai enfrentar uma questão no concurso e vai ter uma chance maior, uma probabilidade maior de passar nessa questão no concurso, tá joia? Então fica a dica aí, tá? Essa aí foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado, tá? E tenham aí tirado toda a dúvida de vocês aí, tá? É isso aí, pessoal.